Saudações, eu sou o Jay Adwaita, você está aqui no YogaCast do VVY School e este é o Yoga Mindset. É o nosso podcast contendo o conhecimento, a prática e o autodesenvolvimento pela filosofia, pela ciência e pela prática do yoga. Nesta nova temporada nós vamos trabalhar sobre conceitos relacionados à meditação. Alguns desses episódios estarão sendo feitos com o objetivo de ajudar você a se conduzir na prática meditativa. Em outros episódios teremos uma exposição mais teórica e também histórica. E se quiser participar destas práticas meditativas conosco, na descrição deste episódio você encontra o link da nossa lista, onde receberá o acesso. Aguardo você. Boas práticas, bons estudos. O que encontrarei na minha meditação? Você já se fez essa pergunta? E sabe que é muito comum. Eu geralmente recebo e-mails, ou mesmo em palestras, ou durante aulas, às vezes vem esta pergunta para mim. Porque quando nós iniciamos algum processo ainda desconhecido, e isto para muitos ainda é algo desconhecido ou pouco experienciado, a meditação, surge sim um certo receio. Mas o que eu encontrarei na minha meditação? O que poderá ocorrer comigo enquanto eu estiver meditando? Ou mesmo, o que eu encontrarei ao cabo desta meditação? É uma pergunta importante porque muito do que nós experienciamos no nosso campo mental, em nossas elucubrações, imaginação ou até mesmo projeções que nós venhamos a criar e fazer, são baseados naqueles registros que nós temos em nosso campo mental. Imagine como se você de repente deixa um plantio de milho ou qualquer outro tipo de alimento numa área em que você cultivava. Quer dizer, você tinha ali uma dedicação, um empenho, mas que de repente você decidiu, vou viajar, vou ficar uns 2 anos fora e quando eu voltar, vamos ver o que há nesse terreno. Esses 2 anos fora, na verdade, é esse período que você vai se dedicar à meditação, dentro desta analogia, logicamente. E então o que você espera encontrar nesses 2 anos ou nesta prática meditativa? Enquanto você está dentro do processo, naturalmente você está vasculhando os registros que ficaram plantados lá no terreno. Mas os resultados você só verá realmente quando você retornar após os 2 anos de viagem no exterior da analogia. E aí então você pode ter algumas surpresas. Mas veja, durante o processo você já está identificando alguns padrões, identificando algumas relações com aquilo que você deixou plantado. O deixou aqui também é algo importante de ser notado, porque muitas coisas que estão ali no nosso campo mental não foram diretamente plantadas por nós, mas também por nossas relações culturais, família, amigos, a educação, tudo que envolveu o nosso desenvolvimento até aquele momento. Então, por exemplo, podemos considerar que eu tenho uma determinada fé, uma determinada crença, ou que eu goste de determinado estilo musical, ou que aprecie uma certa temática de cinema, que também me interesse por alguns tópicos específicos de livros, autores. Então nós temos assim uma grande cadeia de informações e que vão, na verdade, constituindo esta base de mentalidade que nós temos. E naturalmente, quando nós iniciamos a nossa prática meditativa, eu costumo pensar, desenhar para mim mesmo que esta meditação é, na verdade, vasculhar aquele terreno que eu deixei lá com algo plantado. E esse período também que nós apenas deixamos aquele terreno, aquela área de plantio ali, foi, sem dúvida alguma, depositado também elementos do próprio tempo, elementos de comunicação, de contatos com quem eu
mantive, referências, e tudo isto forma uma grande base de constituição de uma personalidade. Da minha personalidade, da sua personalidade, cada um de nós temos esse terreno. Agora, vamos sintetizar isto, porque esse terreno, na verdade, é a nossa mente, certo? E onde ocorre a meditação? A meditação é, na verdade, um ato prático, é um ato concreto. É um ato, é uma ação. Não é necessariamente uma ação física, uma ação feita com o seu corpo, mas é uma ação realizada na consciência. É a consciência que vai para esses 2 anos de afastamento ali daqueles registros, não é? Que na verdade é a consciência que penetra o processo meditativo. E quando ela entra neste processo meditativo, ela se depara então com o que há naquele terreno, o que foi semeado, o que foi plantado, o que germinou, o que deu frutos. E também todas as outras consequências, não é? Também podemos ter muitos registros ali que não são registros tão benéficos. Cresceram plantas daninhas, cresceram árvores com espinhos, frutos que não são comestíveis, né? Venenosos e várias outras características que certamente não são tão benéficas para a nossa consciência. Quer dizer, a nossa consciência não irá se ater a estes elementos. Porém, este processo de penetrar neste campo mental, adentrar neste terreno que foi ali semeado ao longo do tempo, é o processo meditativo. Então, se nós lançarmos esta pergunta, o que eu encontrarei na minha meditação? Temos 2 coisas. A primeira é, se eu me lançar na meditação apenas com o objetivo de ver o que há ali, certamente eu poderei encontrar coisas boas, poderei encontrar coisas ruins, poderei encontrar assim algumas experiências que me motivarão, me levarão adiante, mas também poderei encontrar experiências que me trarão para um ponto zero, poderão até mesmo me desestimular a continuar meditando. No entanto, isto seria o que eu gosto de categorizar uma meditação sem fundamentação, uma meditação que, na verdade, não passa de uma técnica pouco estruturada e, principalmente, algo que ajuda a algumas técnicas de hipnose ou mesmo algumas técnicas e metodologias de trabalho para a concentração mental. Mas meditação vai além de concentração e vai além de hipnose. São categorias ainda preliminares e que podem ser apreendidas, percebidas, entendidas por aqueles que estão buscando realmente a meditação. A meditação está num outro patamar. Como eu disse, a meditação é um processo de ação da consciência. E esta ação da consciência, ela precisa ter, então, um método estruturado. E este método estruturado, ele prevê um ponto muito importante. O que nós encontraremos ou o que nós alcançaremos na meditação será aquilo que nós definimos no ponto de partida. Sim, aquilo que você tem já definido em sua prática meditativa. Por exemplo, existem métodos, algumas técnicas que usam mantras e que é bastante válido quando e sempre que quando você tiver uma base mântrica ou um conhecimento prévio do mantra que você está utilizando. Então, meu primeiro alerta aqui é: não consuma qualquer mantra, por favor. Porque existem mantras que não vão contribuir em nada, outros que poderão de repente até prejudicar o seu estado mental, a sua concentração mental, poderão desestabilizar a sua emoção. Sim, os mantras eles são poderosos, mas temos que usar a vantagem positiva dos mantras. Então existem mantras e, de preferência, busque por mantras sagrados, mantras védicos, né? Os mantras que são realmente a base de toda uma tradição milenar desta ciência. E eu recomendo exatamente os mantras que tenham um vínculo com o sagrado, né? Então nós temos algumas definições de mantras e eles estão dentro de uma categoria
que eu entendo como sendo de sattva, né? Os mantras que trazem você para um equilíbrio, para uma conexão, para um estado de bondade. Mas é um pequeno parêntese aqui. Então você tem que entender que há a possibilidade de você estabelecer alguma prática meditativa com mantras. Mas também nós podemos utilizar práticas que são mais até atuais hoje, que são técnicas voltadas à atenção respiratória. É muito válida, é muito bem conhecida, inclusive, a que nós estamos utilizando na nossa prática e condução de meditação mindfulness para impactar a sua vida positivamente. Ela é baseada justamente no trabalho da atenção, de direcionar a nossa atenção. Isto busca um refinamento do nosso foco, de onde nós colocamos a nossa consciência. Então, temos, tanto na questão dos mantras, como também no foco, na atenção, na mente plena, na atenção plena, o trabalho de direcionamento da consciência, de tirar a consciência, ou a dispersão da consciência, melhor dizendo, daquilo que está externamente para uma absorção interior. E este processo de absorção interior da consciência é um processo ativo, é um processo de ação, de ato. É quando você direciona a sua intenção. E, naturalmente, esses dois métodos, eles são técnicos, certo? Você utiliza o mantra, ele tem uma relação mais direta com o objetivo, enquanto que a meditação mindfulness ela é mais subjetiva, você direciona para o foco que você quer. Ambos buscam uma experiência. E para ambos é importante, dentro desta ideia do que você encontrará na sua meditação, ter já estabelecido um objetivo. E aí nós entramos num aspecto bastante importante, ao mesmo tempo delicado, que é, por exemplo, eu sou de uma determinada religião, eu sou, por exemplo, católico, ou evangélico, ou protestante, ou budista, hinduísta e qualquer outra coisa. Como eu vou meditar? Ou, até mesmo, a minha religião não permite a meditação, porque é uma coisa do mal. Às vezes a definição, ou até mesmo o modo como é apresentado a meditação por algumas visões, algumas linhagens, acaba sim sendo uma coisa um pouco estranha, um pouco carregado de misticismo, de exotismo, de coisas assim que são totalmente contrárias à nossa cultura. Nós somos ocidentais, nós vivemos numa cultura que tem algumas raízes e que na meditação, de forma alguma, exige-se o abandono destas raízes. Pelo contrário, a sua consciência ela está envolvida por essas raízes. Lembra do terreno que eu falei lá atrás, não é? Essas raízes elas foram semeadas em algum momento. Então elas constituem a sua história, constituem o seu laço de herança cultural da sua trajetória. Agora, a essência desta consciência que germinou nessas raízes, ela é espiritual. Quer dizer, você não precisa arrancar as raízes, você tem que manter as raízes, mas refinar esta consciência. E é isto que a meditação faz. Você, independente da sua religião, da sua crença, da sua fé, você medita. E se não medita, deveria analisar um pouco esta necessidade, porque a meditação está em todas as religiões, pelo menos em suas características tradicionais. Quando você ora, quando você faz a sua prece, quando você se dirige na lembrança do ser divino, independente da religião. O aspecto meditativo, então, é uma qualidade da nossa consciência, é um estado de consciência, ou um estado mental. E nesse processo, então, se eu tenho já a minha crença, se eu tenho a minha fé, é natural que eu irei usar do instrumento meditativo para aproximar mais a minha consciência daquele objeto da minha fé. Simples, somente isto. Então, se eu sou um católico ou se eu sou um budista, aqui, claro, colocando esses pontos, porque eu estou sendo muito objetivo, tá? Na questão toda, não estou aqui
priorizando nenhum tipo religioso, estou dando uma ciência que é a ciência meditativa em seus aspectos mais conceituais. Então, se eu tenho uma fé, é natural que na minha meditação eu irei buscar aquele objeto da minha fé. Não tenho que mudar nenhum objeto, é este objeto, estabelecido pela minha fé. E, naturalmente, eu estarei, então, ali reciprocando, dialogando com aquele objeto da minha fé. Agora, suponhamos, mas eu não tenho fé, não tenho nenhuma religião, eu sou uma pessoa que não acredita nessas coisas e tal. O que eu devo fazer, então? Vou encontrar o quê? Aí o caso é muito simples também. Você vai colocar um objetivo, o que você quer. Desenvolver a sua atenção, desenvolver a sua consciência, se autoconhecer. E isto ocorrerá. Seu objetivo tem que ser um objetivo prático, um objetivo concreto, um objetivo realizado. E, obviamente, sem nenhum objetivo, o que nós encontraremos serão sementes que germinaram, e germinaram árvores boas, frutíferas, mas germinaram também mato, ervas daninhas. E se eu não tenho objetivo, meu objetivo será de limpar esse terreno. Então eu farei um processo de limpeza, farei um processo de escoar todo o lixo que está ali dentro, daquele terreno que ficou abandonado durante o período que eu fiquei ausente. E isso também não exclui a possibilidade de encontrar tais elementos, mesmo que eu tenha ali um objetivo claro definido inicialmente, ou seja, eu tenha já uma crença, uma fé, uma religião. Porque às vezes, e é muito comum, mesmo no meu processo religioso eu posso deixar algumas ervas daninhas crescerem. Então a meditação ela tem um viés também positivo, mesmo para que a minha a via religiosa esteja já estabelecida e, sem dúvida alguma, deveria todos nós praticarmos meditação. Mas, ressalto aqui, não é qualquer meditação. Não é qualquer meditação. Eu medito há mais de 27 anos, tá? Hoje nós estamos aqui em 2020, né? Estamos aqui no dia, hoje exatamente, vou colocar aqui até a data para você, hoje é dia 11 de novembro de 2020. Eu comecei a meditar no mês de outubro de 1993. Eu tinha na época 11 anos. E de lá para cá, né, naturalmente, eu fui percebendo, entendendo, estudando, aprimorando, desenvolvendo, sendo inclusive mentorado, e depois tive meus mestres e tenho meu mestre que me orienta, inclusive ainda hoje, enfim, cursos, treinamentos. Fiz muito mais do que de repente eu deveria, até para poder realmente conhecer bem esta área de conhecimento sobre a meditação. Para não falar qualquer coisa, não ter qualquer vacuidade naquilo que eu experiencio e do que eu pretendo, de alguma forma, passar para as pessoas. Então, eu digo isso com uma certa convicção. Não é qualquer método meditativo que será válido para você. Para algumas pessoas, de repente, terá um sentido maior naquele momento. Mas se você está realmente imbuído e desejoso de praticar meditação com um viés que traga resultados significativos a longo prazo, né, para você, quer dizer, não ser apenas enganado, fazer uma coisa qualquer que vá te dar a sensação de estar meditando, mas está, na verdade, praticando ou hipnose, ou concentração, ou qualquer outra coisa e achar que é meditação, você tem que ter um método que tenha pelo menos esses pilares que eu trouxe aqui para você. E quais? Ter uma base. Tenha uma base, um ponto de partida e trace também um objetivo. Ponto de partida é o que você tem na sua cultura de crenças, o que você tem na sua cultura de base. Esse é o ponto de partida, o que você é hoje. Considerando mesmo todos aqueles elementos que você pode já previamente conceber, como, por exemplo, a sua crença, a sua fé. Ou como algum padrão mental que você tem forte em você. Eu sou um empresário, eu sou um médico, eu sou... Sabe esses perfis definitivos da nossa personalidade? Certamente eles serão, em algum momento, uma
barreira, um obstáculo. Não que ele deixará de existir, mas você passará a entender melhor o que é esta definição que há sobre sua personalidade. Então, o ponto de partida é saber o que você é, onde você está e o que você deve fazer. E aí, então, o que você deve fazer é simplesmente executar um método. O método, basicamente, você tirar pelo menos 5 minutos do seu dia, sentar e buscar, num processo de respiração lenta, longa e profunda, acalmar a mente para aí sim iniciar a observação sobre o seu terreno de plantio. Observar o que está ali. Então virão sensações, imaginações, percepções sobre a sua relação com o que é concreto na sua vida. Por exemplo, a sua profissão, a sua vida familiar, a sua relação naquele momento específico da sua vida, enfim, tantas outras coisas que poderão ser, e na verdade, são muito particulares, muito subjetivos. Mas o método é esse: senta, observe e siga. E depois como? Disciplina contínua, diária. Execute isto e continue alimentando esse processo, alimentando com estudos, com leituras, com acompanhamentos, para ir se aprimorando nesse processo. Isto certamente trará alguma mudança para você. Mas lembre-se, o que você encontrará na sua meditação será aquilo que você traçou, aquilo que você está buscando. Então, trace a sua meta e direcione-se a ela. O último ponto é: essa meta, ela não é material. Não queira meditar, usar do processo da meditação, como muitos pseudos gurus fazem, para obter benefícios materiais, conquistas materiais, poder material. Nada disto é real. A meditação, ela tem como finalidade desenvolver os seus potenciais espirituais, principalmente a elevação qualitativa da sua consciência, a sua reconexão com o divino. E aí o divino você, claro, coloca dentro do contexto ao qual você o tem, dentro do seu processo pessoal, religioso. Espero ter contribuído com você e que a sua prática meditativa possa ter um direcionamento mais assertivo. E se precisar da minha ajuda, do meu auxílio, estarei à disposição para te orientar. Te convido também para participar da nossa prática meditativa Mindfulness, que está durante 10 semanas em execução. Depois nós teremos um período de intervalo e voltaremos numa nova turma, já em 2021. E se você ainda não está participando e quer participar, aqui na descrição você encontrará o acesso, o link no qual você receberá por e-mail o link de acesso à plataforma onde realizamos as meditações todo sábado às 9h30 da manhã. Espero você. Até breve. Namaskar.